Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, @metanoiasaúde. Aproveite! Shalom, eu sou o Dr. Aldo Marshall. E eu sou a Cristiana Toledo. Sejam bem-vindos à nossa nova série Hábitos. Todo fim de ano nós nos propomos a doar o nosso tempo para ajudar pessoas que querem acrescentar um hábito saudável à sua rotina. Já fizemos isso de diversas formas, mas neste ano nós vamos fazer através de podcast. E a proposta nesse ano, nessa série que nós estamos iniciando, não é só falar sobre as grandes coisas que podem mudar o nosso estilo de vida e trazer grandes mudanças, mas o nosso objetivo nesses dias aqui será abordar aqueles pequenos hábitos, como se fosse aquelas formiguinhas que vão somando resultados e que no final trazem grandes mudanças. Então nós sugerimos que você separe um tempo para ouvir esse podcast diariamente, enquanto você exerce, pratica esse novo hábito, como se fosse um lembrete para viver essa nova realidade. E o tema hoje é? O hábito da leitura. O hábito da leitura ele é construído a partir de estímulos contínuos. Você tem o hábito de estimular a leitura na sua rotina? Bom, se você não tem esse hábito, eu quero encorajar você, porque a leitura ela faz muito bem para a nossa vida. Nós somos estimulados na criatividade, o nosso vocabulário ele é aumentado, o nosso raciocínio ele fica aguçado e, mais do que tudo, nós podemos viajar sem sair de casa. Talvez você fale assim, bom, no meu tempo livre eu não procuro ler, eu faço tantas outras coisas, mas eu gostaria de adquirir o hábito da leitura. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas como é a relação do brasileiro com o hábito da leitura? Bom, no Brasil, apenas pouco mais da metade da população, 52%, tem hábito de leitura. E sabe qual que é o livro que está sempre em destaque? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Exatamente esse que você acabou de pensar e que eu creio que você deve pelo menos lê-lo uma vez por semana. Exatamente, a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido em todos os tempos e no Brasil não é diferente. Então esse hábito de ler a Bíblia eleva para cima a realidade de leitura dos brasileiros. Mas infelizmente 50%, 52% dos brasileiros são os que têm esse hábito de leitura. Os outros não têm o hábito de leitura. Segundo um estudo publicado, o nome desse estudo é Retratos da Leitura do Brasil, que foi publicado em setembro de 2020, há uma diminuição das pessoas que estão lendo. E isso é um dado triste, né? E como nós podemos reverter isso? Como nós podemos fazer com que essa realidade da leitura seja algo que se estenda a outras pessoas? Bom, eu gostaria de falar primeiro para você sobre a questão dos benefícios da leitura, né? Quando você vai olhar para o benefício da leitura, você vê vários artigos mostrando que quando você incentiva o hábito de leitura nos primeiros anos, você faz com que aquela criança, a rede de neurônios que estão sendo formados ali no seu cérebro, seja ampliada. É o que nós chamamos de neuroplasticidade, a capacidade de multiplicação de neurônios, conexões novas, e quanto mais informação você oferece a esta criança, mais o seu cérebro, mais o seu desenvolvimento cognitivo, a percepção sobre o mundo, o respeito às diferenças, o estímulo à criatividade é acrescentado. Então a leitura é algo que deve fazer parte do cotidiano, e quanto mais cedo você introduz esse hábito na vida das crianças, e lembrando do versículo que diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar e nunca ele se desviará dele. Então você vê que quanto mais precoce isso, mais a pessoa colherá esse hábito. Bom, eu posso compartilhar um pouquinho aqui de como foi a leitura para mim. A minha mãe sempre tinha o hábito de ler, então ela lia pra gente aquelas historinhas aqueles contos de fadas, aquelas historinhas de criança, e eu logo cedo peguei o hábito de ler. E eu era um dos poucos alunos que sempre estava na biblioteca. Eu sempre lia de tudo que chegava na minha frente eu lia. A Cristiana brinca até que quando estou no ambiente, eu procuro ler até jornal, papel de jornal que está no chão, se não tiver nada para ler. Realmente é algo que criou-se esse hábito. E nós fomos criar os nossos filhos, nós procuramos incutir esses hábitos neles, né? Desde cedo nós líamos para eles e fazíamos com que eles lessem. E hoje eles têm esse hábito, né? E é realmente uma realidade que faz parte da vida deles. Mas quando nós olhamos por que as pessoas leem, como que as pessoas
pega um gosto pela leitura? Bom, segundo esse estudo que foi publicado, nós vemos que a leitura, uma motivação para ler um livro é o gosto, crescimento pessoal, para distração, atualização cultural, conhecimento geral, aprender algo novo, desenvolver alguma habilidade, motivos religiosos, né, como nós falamos da Bíblia, por causa da escola, da faculdade, por uma exigência do trabalho. Então todos esses são as principais motivações para ler um livro. Quando a gente fala de escolher um livro, o fator que mais se destaca para que a pessoa se procure um livro é o tema ou assunto, né? Dicas de outras pessoas, título do livro e a capa. A capa chama a atenção das pessoas e isso realmente é interessante, né? Tem aquele ditado, inclusive, que diz assim, não julgue um livro pela capa, né? Mas normalmente a gente julga aquele livro pela capa, né? E foi uma transição, né? Porque você e o Pedro também, o nosso filho, quando foi exposto ao livro digital, o Pedro chegou para mim e falou, mãe, eu gosto muito do livro físico, eu gosto de segurar o livro, né? Aquele contato mesmo do leitor. Quando a criança é estimulada desde pequena, ela tem aquele amor pelo livro, né? O cheiro do livro. Nessa pesquisa fala que adolescentes, né, de 11 a 13 anos é a faixa etária que mais lê e que a porcentagem de leitura também é maior nas mulheres do que nos homens. Mas esse amor, esse apego ao livro, ele é algo interessante, né? Porque passar dessa transição, né, desse contato físico ali do livro, né, folhear, é tão gostoso, né? Mas para a parte digital foi uma mudança assim significativa. Só que olhando por outro lado, ele ficou bem fácil de você ler, né? Você mesmo me conta que quando você está no aeroporto, está aguardando, está esperando, pega ali o celular e já consegue ler. Então ele ficou, de uma certa forma, bem acessível para você ler um livro em qualquer lugar que você esteja. É exatamente isso. O livro físico, você tem aquele apelo emocional. No livro digital, você tem um apelo prático, da praticidade, né? Você pode lê-lo em qualquer lugar, você tem em qualquer momento, né? Você tem a luz ali disponível, não incomoda ninguém. Então tem essa praticidade, não tem a questão do volume, né? Então você carrega uma biblioteca inteira aí dentro do seu celular, do seu smartphone. Isso foi a praticidade para mim. Como eu viajo bastante e sempre gosto de estar lendo, então essa praticidade foi o que mais me facilitou essa transição do livro físico para o digital. É claro que eu gosto de ler ainda o livro físico, mas pela minha rotina eu opto mais pelo livro digital. E é muito interessante que, se nós formos observar isso, essa praticidade do mundo digital, ela não está revertendo no aumento da leitura entre os brasileiros. Ao mesmo tempo que o celular trouxe em nossas mãos uma biblioteca, muitos livros, ele também trouxe os vídeos através das redes sociais. E a gente observa essa troca, né? Hoje o vídeo é muito rápido, a leitura é mais demorada. Sim. Então nós temos essa consciência de que nós temos uma biblioteca em nossas mãos, mas nós também temos a opção de vídeos, de distração ali, que rouba um pouquinho a nossa leitura. Normalmente a leitura vai exigir com que você tenha que ruminar aquilo, né? Sim, você tem que, e o vídeo te dá uma resposta instantânea. Talvez isso faça com que essa tendência que está acontecendo temos observado, né? Bom, nós estamos aqui para resgatar, né, a leitura, né, esse hábito da leitura. O que traz muita alegria ao nosso coração é saber que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, não só do Brasil. E também saber que existe tantos autores relevantes, autores cristãos, que também disponibilizam para nós leituras que são muito edificantes. Eu sempre incentivo a leitura, encorajo a leitura, né, principalmente as mães ali com seus filhos, e tem um livro, sempre dou sugestões, né, sobre ele. Um dos meus autores preferidos é o Max Lucado. Ele tem um livro que se chama Você Especial. Um livro infantil. É, um livro infantil, mas eu encorajo você. Se você não tem a prática da leitura, eu posso dizer, é um livro infantil, mas vai te ajudar muito a construir esse hábito da leitura. Primeiro que ele é um livro pequeno, né? Um livro de fácil entendimento. Uma mensagem muito profunda. Uma mensagem profunda, maravilhosa, transformadora, eu posso dizer que... Tanto que você tem uma ministração sobre isso. Sim, tenho. Eu sempre falo, sempre aconselho, dou muito de presente esse livro, mas se você
quiser um ponto de partida aí, eu diria para você que o principal é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela não tem nada que se compare à palavra de Deus. Mas se você for optar por algum livro, você que não tem hábito nenhum de leitura, tá? Vamos começar daí, do zero. Eu encorajo muito você ler esse livro, começar esse livro, porque ele vai trabalhar ali na sua identidade. E tudo que a gente vai ouvir, ver, presenciar aqui no nosso mundo, tudo passa pela nossa identidade, né? A leitura, eu e você podemos ler o mesmo livro, mas nós vamos trazer aquilo para a nossa vida de formas diferentes. Por quê? Porque passa pela minha identidade, passa pela minha história. Então eu vou ler aquele livro passando pela Cristiana, né? Então esse livro é um livro que eu encorajo muito porque ele trata ali da identidade, de você ser curado. Vários livros, né, do Max Lucado é assim, inclusive ele tem uma Bíblia, né? A Bíblia. A sua Bíblia preferida, Max Lucado. A Bíblia do Max Lucado tem vários comentários. Tem vários comentários ali, então é muito bacana. Então, se você puder adquirir também a Bíblia com os comentários do Max Lucado, tem bastante livros ali, né? Ele faz um apanhado ali de ministrações ali através dos livros e acrescenta ali para enriquecer a sua leitura. Os autores que nós gostamos muito de ler, essa questão assim de crescimento pessoal, de crescimento espiritual. Atualmente o principal deles é o Tim Keller, é um pastor americano, pastor presbiteriano, e ele trata da centralidade de Jesus em todas as áreas. Realmente é alguém que faz a diferença, a cultura do reino que ele coloca é algo realmente assim que quando você lê o livro dele, você com certeza vai ser muito edificado. Um dos principais livros que nós gostamos dele, assim, uma sugestão para você é O Deus Pródigo, né? Então, se você puder ler esse livro, comece com esse livro do Tim Keller, mas ele tem livros sobre casamento, tem livros sobre nascimento, casamento e morte, então tem vários livros, assim, qualquer tema que você puder ler sobre que o Tim Keller escrever, realmente vai ser algo muito bom. E nós temos outros autores que nós gostamos muito, né? Então a gente tem algo muito eclético, né? Nós temos vários autores, assim, o Philip Yancey, né? Aquele livro A Maravilhosa Graça. Nós temos ali o John Stott, né? Que é um dos autores assim, aquele livro A Cruz de Cristo dele é um livro fantástico. John Piper, né? Que é um autor fantástico também. Eugene Peterson, né? Então a Bíblia, a mensagem, inclusive, é uma das nossas preferidas. Então, vários autores. E no Brasil, é claro que nós não podemos deixar de falar do nosso querido amigo, pastor Luciano Subirá, alguém que Deus tem dado a graça de escrever de uma forma assim, realmente que faz um impacto, né? Eu tive o privilégio de escrever, pelo menos participar de um livro dele, A Cultura do Jejum, né? Tem um capítulo meu lá que eu falo. Então, realmente, é um privilégio poder participar dele. E o Luciano Subirá realmente é um cara que Deus tem usado como mestre nessa área, né? Inclusive nos encorajado, né? A escrever, né? Isso aí. Isso é muito bacana, porque a partir do momento em que você vai criando laços, né? Com as pessoas que estão à sua volta, um vai encorajando o outro, né? Seja na leitura, seja para escrever, seja para presentear através da leitura. Então, é muito interessante como os laços, né, que vão nos protegendo ali, né, nos impulsionando, encorajando. E a leitura ela tem um papel muito importante, né? Porque você dá um livro de presente para alguém, você está mudando a história da vida daquela pessoa. Então isso é muito interessante. Bom, mas agora a gente quer também dar umas dicas práticas, né? Isso aí. Uma dica prática que eu poderia sugerir é começar com pequenos períodos de leitura. Às vezes a gente pega um livro e a gente fala assim, nossa, que tema interessante. Você olha, né, a contracapa ali e você fala, meu Deus, que livro especial. Só que às vezes a gente quer ler tudo de uma vez, né? Por exemplo, o Aldo tem leitura dinâmica. Quando nós nos casamos foi um choque para mim, né? Porque ele ficava lendo livros, passava na minha mesinha todos aqueles livros. Eu falei, para. Cada um tem um ritmo. Então, isso é importante. É você entender que cada um tem um ritmo e você precisa ir no seu ritmo, porque você não pode se comparar, né, na leitura com ninguém ao seu redor. Leitura é algo muito íntimo. Tem uma frase do Ralph Waldo Emerson que diz assim: aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil não porque a natureza da tarefa muda, mas sim porque nosso poder em fazê-lo aumenta. Ou seja, você começa devagar, né? Tem um livro, por exemplo, chamado Guerra e Paz, que eu já li esse livro, tem 2.500 páginas, você não vai começar com ele, né? Mesmo a Bíblia, às vezes você se propõe assim, eu vou ler a Bíblia toda.
é importante você começar com aqueles livros que são mais acessíveis, que trazem uma mensagem mais profunda para vocês. A gente sempre indica para uma pessoa: eu nunca li a Bíblia, qual livro eu devo começar a ler? Leia o livro O Evangelho de João. É um livro que resume a mensagem da Bíblia. Então você começa a ler os Evangelhos, começa a ler o Evangelho de João, depois começa o Novo Testamento, depois vai para o Velho Testamento, o livro de Salmos, Provérbios, né? Então são sugestões, você começar devagar para que comece a se tornar algo agradável a você. Então o hábito da leitura vai se tornando agradável a você. É uma das coisas que você vai perceber quando você começa a ler a Bíblia, não é que você lê a Bíblia, é que você começa a ser lido pela Bíblia, né? Você começa a ajustar a sua vida àquilo que a palavra diz a seu respeito. E é claro que quando você acrescenta outros livros, comentaristas, outras experiências pessoais de pessoas, você vai vendo que alguns textos começam a ficar mais fáceis e começam a penetrar mais profundamente ali no seu interior, fazendo com que realmente novos hábitos, novas ideias, novos paradigmas sejam estabelecidos aí na sua vida. Começar devagar, pra mim, eu acho que é o segredo. Eu sempre aconselho 3 minutos. Aí você fala assim, nossa, 3 minutos é muito pouco. Mas é importante você começar com pequenas mudanças. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ler meia hora, 1 hora. Você estabelece metas grandes e aí você se frustra. Chega no final do dia, você está frustrado porque você não alcançou a meta que você estipulou. Então, 3 minutos, se você olhar, é muito pouco, mas é um bom começo. Se você estabelecer 3 minutos no meu dia, eu vou ler a palavra de Deus, depois eu vou ler em determinados momentos, 3 minutos, algum livro, um devocional, algo que venha também edificar a minha vida, testemunhos de outras pessoas. Então, seja o estilo que você escolheu ali para ler, comece com 3 minutos. Eu tenho certeza que esse tempo, a princípio, ele vai parecer pouco, mas depois vai ser um grande passo para estabelecer uma rotina na sua vida. E quando esse hábito já estiver inserido ali na sua rotina, com certeza você vai poder ajustar o horário, aquele tempo que você vai estabelecer para a leitura de uma forma natural. Vai se tornar tão assim parte do seu dia que você vai fazer de uma forma até automática. Você vai sentar, pegar o livro, ler, né? Quem sabe tomando um chá. E uma coisa importante é que assim, que a gente está falando sobre começar com a leitura da Bíblia, de livros assim relacionados à Bíblia, mas é muito importante a gente também ampliar sempre o nosso universo de leitura, né? E com isso você começa a ter uma visão de mundo muito mais clara, né? E não somente a sua visão de mundo. Você não se limita somente à sua visão de mundo, você começa a observar a visão de mundo de outras pessoas, né? E uma coisa que você sempre fala, e o que eu acho muito interessante, é que você sempre ouve e vê e lê sobre várias opiniões, né? Para você sempre filtrar pela palavra e aí sim você poder formar a sua opinião, né? É o que a Bíblia diz, que você retê o que é bom, né? Exatamente. Então isso é importante. Essa questão de ser eclético, né? Você lê o máximo de coisas possíveis, é algo muito interessante. E aí você depois vai filtrando, chegando naquilo que você gosta e daquilo que é importante. Você começa com 3 minutos por dia e com certeza você vai aumentando este tempo. Só para você ter uma ideia, ler 20 páginas por dia é o equivalente a ler em média 30 livros por ano. Olha só. E isso é interessante porque a média de leitura do brasileiro por ano é de 4 livros. Então, olha como você, criando um pequeno hábito, uma pequena coisa, começando com 3 minutos, você vai ler menos páginas, claro, você vai pegando um ritmo de leitura maior, sua velocidade de leitura vai aumentando. Mais dinâmico, né? Você vai ler 20 páginas por dia, 30 livros por ano. Que coisa maravilhosa! Você vai ler 2,5 livros por mês, em média, né? Ultrapassando em muito a média do brasileiro, quase 8 vezes mais aí a média do brasileiro. Então, você vê que com pequenas mudanças geram grandes resultados, né? Então, nós estamos aqui realmente para incentivar você a entrar nesse mundo maravilhoso da leitura e você vai ver como você vai ser abençoado, como você vai ser enriquecido quando você coloca o hábito da leitura na sua vida. Importante lembrar também que durante todo este projeto Hábitos, nós queremos encorajar você a fazer pequenas mudanças. Não são grandes, não começa com grandes metas. Comece com pequenas mudanças no seu dia a dia. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui, não é mesmo? Mas o mais importante é qualquer hábito que você vá começar, comece
com pequenos objetivos. Vai ali 3 minutos por dia na leitura. Quem se encoraja aí a 3 minutos por dia durante essa semana, já começar já, né? Hoje mesmo, com seus 3 minutos por dia. Eu tenho certeza que ao final desse projeto, se você se propor a fazer esses 3 minutos por dia, você vai ter muita história para contar pra gente. Só tirar 3 minutos das suas redes sociais e coloca 3 minutos na sua leitura. Olha lá. Você vai ver a pequena diferença a grande diferença que isso vai fazer aí no seu resultado final. E nós voltamos amanhã com o próximo podcast. Deus te abençoe. Deus te abençoe.